Olá, eu me chamo Lucas Lucena e eu sou um dos 5 sócios da empresa DataOpt, uma empresa focada e especializada em serviços de análise e tratamento de dados, que vão unir os avanços tecnológicos e aplicá-los de forma eficaz ao mundo organizacional. A nossa empresa ela foi fundada no ano de 2021 e desde lá ela tem a paixão de transformar dados em insights importantes, através de uma equipe extremamente especializada e comprometida com o sucesso de empresas contratantes que visam otimizar o seu desempenho a partir da inteligência de dados. Assim como toda empresa que é séria e comprometida naquilo que faz, é preciso e importante ter estabelecido 3 coisas importantes, que são missão, visão e valores. A nossa missão é transformar dados em insights racionáveis, que através desses dados é possível impulsionar o sucesso nos negócios de todos os nossos clientes. A nossa visão é ser líder em análise de dados e oferecer soluções inovadoras que vão influenciar não só os nossos clientes e nossos serviços, mas também todo o mercado global. E os nossos valores são a excelência, a inovação, a colaboração, a integridade e a paixão. A nossa experiência ela vai abranger 3 principais setores, ou áreas de especialização. Áreas essas que nós acreditamos que são capazes e têm o poder de transformar os negócios e o mundo organizacional, impulsionando o seu progresso. Essas áreas são a análise de dados, a visualização de dados e o machine learning. A nossa equipe está cada dia mais especializada em acompanhar os avanços tecnológicos nesses setores para assim poder oferecer soluções digitais práticas e eficazes que vão ajudar os nossos clientes cada vez mais. Bem, eu sou André Campos e vou apresentar um pouco mais do case que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a nossa empresa, como vocês acabaram de ver, né, a gente tem o foco em trazer essa resolução de problemas reais para os clientes utilizando dados, né? E a gente vai trazer agora um dos cases mais significantes para a nossa empresa, que foi quando a gente conseguiu melhorar o sistema do Google, tá? E aí a gente vai trazer e mostrar para vocês exatamente todo o processo que a gente fez para conseguir estar trazendo essa otimização. Vamos lá. Como é que foi esse case do Google com a nossa empresa, né? A gente foi a questão do Virtual Machine Problems. O Google ele possui diversas máquinas virtuais, né, para oferecer sistemas em nuvem, sistemas que vão estar rodando as máquinas virtuais, como por exemplo o Colab, tá? E ele trouxe um problema de um cluster específico, no qual esse cluster possuía 22 máquinas virtuais dedicadas apenas para um projeto, tá? E o que acontece com essas máquinas virtuais? Essas máquinas virtuais podem estar funcionando e rodando naquele momento, no qual elas, enquanto elas estão rodando, ela tem um custo de US$ 10.000 por mês para estar mantendo, né? No entanto, nem todas as máquinas ali vão estar operando simultaneamente, né? E as que estão em stand-by, que estão esperando serem utilizadas, têm um custo de US$ 6.000. O Google veio conversar com a gente muito pela necessidade, porque eles tinham 22 máquinas virtuais, e isso estava gerando um custo de mais de US$ 150.000 por mês. E ele queria realmente entender se esse cluster precisava realmente manter essa quantidade de máquinas virtuais ou qual seria a nova quantidade de máquinas virtuais que precisaria ter, né, para que ele economizasse, porque esse custo estava saindo um pouco do controle, já que eles já tinham percebido que muitas dessas máquinas não estavam sendo utilizadas. E aí a gente vai entrar aqui um pouco com mais detalhes em todo o processo que a gente fez, para que vocês consigam entender qual foi a nossa decisão e como é que a gente conseguiu economizar bastante dinheiro para o Google. Olá, eu me chamo Felipe Santos e agora que a gente já entendeu um pouquinho do nosso case, eu vim apresentar para vocês um pouco sobre a nossa metodologia e sobre o desenvolvimento da nossa análise em si. Primeiramente, é bom a gente entender como é que esses dados foram coletados. Nós buscamos analisar a base de dados que a Google tinha, que era bem extensa, mas tentamos separar apenas aqueles dados que se relacionassem especificamente com o nosso problema.
Então, fizemos todo esse tratamento para obter apenas esses dados que se relacionam com um número médio de máquinas virtuais ociosas nesse determinado ambiente de nuvem. E uma vez que a gente conseguiu obter esses dados, a gente partiu para fazer a nossa análise exploratória, na qual utilizamos o Python e algumas bibliotecas muito famosas, como Pandas, NumPy, Matplotlib, o SciPy e o Seaborn. Com essas ferramentas, podemos desenvolver a nossa solução. Inicialmente, buscamos entender se essa distribuição de dados era uma distribuição normal ou não. Para a gente saber se uma distribuição é normal, o ideal seria que esses pontos azuis, que indicam os valores dos nossos dados, estivessem acompanhando essa reta vermelha. Isso indica uma normalidade na distribuição. E como a gente pode ver, isso acontece nessa base de dados que nós temos para analisar. E usando o valor P, que a gente também calculou, e um alfa que foi definido a 5%, nós podemos dizer que esses dados são, sim, normalmente distribuídos. A partir disso, a gente buscou fazer tanto um histograma quanto um boxplot para ter uma visualização melhor dessa distribuição dos dados. Aqui a gente pode ver como no histograma o desenho da distribuição realmente se aproxima a uma distribuição normal. E no boxplot a gente pode também perceber que os quartis estão equilibradamente espaçados em relação ao segundo quartil, né, que é a média. Ou seja, isso indica que a nossa distribuição ela é proporcional, vamos dizer assim. Analisando esses dados em relação ao tempo em que foram obtidos, que a gente pôde fazer essa relação também com outros dados que tinham na base de dados da Google, a gente conseguiu traçar um gráfico com esses valores distribuídos ao longo do tempo. E para ajudar um pouco também a gente a perceber isso, a gente fez essa mesma análise relacionando com os quartis. E aqui a gente pode ver que a diferença, por exemplo, do segundo para o terceiro ou do segundo para o primeiro quartil não passa nem de um ponto, que representa uma máquina ociosa. Ou seja, é uma distribuição que está muito concentrada realmente nesse ponto médio. Em seguida, decidimos abstrair um pouco mais esses dados. E realmente pegar a média anual para a gente ver como é a tendência realmente a cada ano que se passa, para ver se tinha algum comportamento. E percebemos que esses dados realmente não tendem a se alterar muito ao longo dos anos. Pode parecer que tem uma subida grande ali, mas se a gente observar o eixo Y, a gente percebe que entre o ponto mínimo e o ponto máximo desse tempo que a gente teve, não tem a diferença nem de um ponto inteiro, ou seja, nem de uma máquina inteira a mais ociosa ou a menos em relação ao nosso ponto máximo e nosso ponto mínimo. E para finalizar, também buscamos entender se ao longo dos anos existiam meses que tivessem maior taxa de uso ou menor taxa de uso dessas máquinas, mas a gente também descobriu que ao longo dos meses, durante esses anos, o uso foi muito equilibrado e muito padrão. Pode haver um mês que seja um pouco acima, mas isso está dentro da normalidade de desvio padrão que é esperada. Então a gente pode dizer que não tem um período do ano que esses dados, que essas máquinas virtuais sejam mais ou menos utilizadas com significância. Foi essa a nossa análise, os pontos principais, e a partir dela nós podemos obter alguns insights muito valiosos, que a gente vai entender um pouco mais agora. Olá, meu nome é Matheus Oliveira Pessoa e agora nós vamos falar sobre os principais insights que nós obtivemos a partir dos dados. Bom, inicialmente, a quantidade de virtual machines em uso nunca passou de 19 simultaneamente, nem nos dias de maiores picos. Além disso, na maior parte do tempo, o uso estava entre 15 e 17 máquinas. Por fim, a média estava $30 mil por mês de prejuízo devido a máquinas ociosas. Assim,
nós propusemos que eles reduzissem a quantidade de virtual machines a princípio para 19. Por que 19, Matheus? Bom, 19 porque nos dias de maiores picos, ou seja, nos outliers, eles chegaram a 19 virtual machines em uso. E nós acreditamos que para a Google, ter uma virtual machine em falta traria um prejuízo maior do que apenas $6.000, que seria o que uma virtual machine standby traria de prejuízo. Então faz sentido manter disponibilidade a mesma quantidade que eles tinham no dia de maior uso, mesmo sendo um outlier. Isso implicaria em uma redução média de aproximadamente 12% dos custos. Assim, nós traríamos para eles alguns benefícios, como a economia financeira sustentável, melhoria na rentabilidade, aumento da eficiência operacional, flexibilidade, escalabilidade e sustentabilidade ambiental. Nós somos Matheus Oliveira Pessoa, Felipe Santos, Lucas Xavier, André Campos e Daniel Dias. E juntos formamos a DataOpt.